Em nosso estudo de hoje é a lição 9 do livro Harmonização e tem por título Vida Estreita. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, são imprescindíveis considerações especiais no círculo da nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores e o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai Eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio na Terra. Tanto assim que o Mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseja salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois em padecimentos na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas em que se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres, mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Cada vez que a gente lê uma lição como essa, mais a gente tem a certeza de que patrimônio de verdade, hoje a gente fala em 3 patrimônios. Esse é o patrimônio que eu carrego comigo daqui para qualquer lugar que eu vá, o dia que eu tiver que sair desse corpo aqui, que eu desencarnar. O primeiro é a minha inteligência, ela vai comigo para onde eu for. O segundo é o amor que eu trago dentro do meu peito. E o terceiro, a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Porque isso conta sim como patrimônio lá do outro lado. A simpatia ou a antipatia daqueles que eu reencontrar. A alegria no reencontro ou a vergonha no reencontro, ainda acrescidas do remorso, do arrependimento, pelas atitudes que a gente praticou. Isso faz diferença lá do outro lado da vida. Mas a gente está aqui, na vida da matéria. E quando a gente está aqui na vida da matéria, o que é que chama a atenção para a gente? São os prazeres da matéria. E Emmanuel enumerou 3 aqui para a gente, que é muito difícil a gente encontrar alguma coisa que foge até desses 3. Mas vamos lá, os 3 que ele falou. O primeiro, ele está falando a viciação no consumo dos bens materiais. Tudo bem. O segundo, a viciação em algumas substâncias. Dentro do campo da nutrição, e quando a gente fala nutrição, a gente vai convidar quem estiver ouvindo aí a ampliar esse conceito, não apenas para aquela ligada à parte de alimentação, não. Porque o tabaco é consumido. No livro Missionários da Luz, a gente vê relatos de espíritos que sentem a necessidade de se alimentar do cheiro dos alimentos. Quer dizer, a alimentação mais ampla. Então a gente acaba se viciando em alguma substância daqui da Terra, mas sabendo daqui a pouco eu vou desencarnar, vou chegar do outro lado, não vai ter essa substância para estar me alimentando dela, não. E o terceiro, com relação ao comportamento sexual e ao prazer do sexo também. Principalmente do prazer do sexo
desregrado. A gente sabe que o sexo foi criado por Deus, né? Uma vez a gente falou numa palestra assim, por intuição dos espíritos, né? Vocês sabem por que existe tanto prazer no sexo? É porque se Deus não tivesse colocado o prazer no sexo, muita gente ia fugir da paternidade, da maternidade. Mas acontece que o prazer atrai tanto que a pessoa vai lá e arrisca, e um dia a paternidade, né, a concepção, o espermatozoide chegar no óvulo, um dia acaba acontecendo. Mas é para a perpetuação da espécie também aqui, né? Então o que acontece? O homem se prende a esses três. Eu ter muito bem material, eu poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, eu poder ter dinheiro para viajar, para sair, para curtir a vida. Eu poder comer, beber ou usar qualquer substância que possa me fazer prazer na hora que eu quiser. Ou eu poder me deliciar dos prazeres do sexo. Mas só que o Emmanuel traz um quadro aqui pra gente, que ele fala assim, quando a gente edifica criações menos dignas no processo evolutivo, a gente vai erigindo, criando barreiras entre nós e a inspiração superior. Então é errado eu buscar esses prazeres? Não, é errado você deixar que esses prazeres tomem conta da sua vida de maneira que comprometam e entorpeçam o espírito que nós somos, porque eu sou um espírito imortal, gente, eu não sou um morador desse lugar aqui não. Daqui a pouco esse corpo acaba, eu vou ser convidado a ir embora, eu ficar preso a esse mundo aqui sem ter corpo, mas preso a bem material, como o avô do André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, teve muito dinheiro, estava agarrado a um montão de lama, achando que era ainda era o ouro dele, ou preso a vícios, como no livro Sexo e Destino. O rapaz está lendo o livro, também livro de André Luiz, e dois espíritos viciados no álcool, querendo uma dose de uísque, se aproximam daquela pessoa, ou também a viciação da energia sexual. A gente viu recentemente um dos relatos de Divaldo Pereira Franco, de um espírito que vivia atormentando um rapaz, porque cada vez que aquele rapaz se relacionava sexualmente com várias pessoas, ele conseguia tirar um pouquinho do prazer também, por conta do vínculo que ele tem com aquele rapaz do passado. Olha só que coisa doida, né? É claro que isso não vai acontecer num ambiente em que tenha amor, tenha respeito, num ambiente conjugal. A gente está falando de sexo desregrado, aquele voltado para viciação, para o prazer. Aí o homem está tomando esses três caminhos e deixando de lado a parte espiritual. E o Emmanuel está falando aqui quantos anos, quantos séculos a gente sofre por conta disso. Porque, olha, ele bota aqui para a gente, né? O que acontece? Eu estarei comprando objetos materiais para daqui a pouco vender nos mercados inferiores. Eu vou estar amarrando meu coração no vício sexual, para depois ter que desamarrar em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas. Tem um livro do André Luiz que fala dessas afeições desviadas, o ciúme no plano espiritual, né? Os tramas da vida familiar. É um livro muito profundo para a gente ler e reler. O nome do livro é Entre a Terra e o Céu. Então, para poder exemplificar cada um dos casos aqui, a gente aproveitou livros do Chico mesmo, mas livros de André Luiz, né? Que eu estava falando aqui, né? Para a gente pegar cada um e ler. Peraí, a pessoa está viciada aqui no cheiro dos alimentos, no Missionário da Luz, está viciado no álcool, está lá no Sexo e Destino. Nos bens materiais, é o avô do André Luiz, lá no livro No Mundo Maior. Também viciado no sexo, vai ter os problemas, vai lá, vamos ler lá o livro Ação e Reação, tem o caso. Aí são vários livros, né? O livro Sexo e Destino também tem. Vamos ver como é que ficam essas situações. Então ele bota aqui, Jesus estava falando, olha, aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, mas se perder sua vida por amor a mim, seguindo o meu caminho, pode ter certeza que esse vai se salvar e a gente vai saber usar o patrimônio aqui da Terra da maneira correta para enriquecer esses patrimônios que são reais. A gente vai saber usar as substâncias para a nossa alimentação. A gente vai até acrescentar na nossa alimentação a boa música, o bom filme, a boa peça de teatro.
E a gente vai saber usar o sexo da maneira também equilibrada se a gente conseguir buscar aquele que é a nossa referência, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.